Para quem cuida de uma criança com TDAH, o dia a dia muitas vezes parece uma verdadeira batalha, não é mesmo? A grande questão é como a gente transforma essa luta, essa exaustão, em um caminho de crescimento, de conexão de verdade. Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos juntos usar a neurociência e algumas ferramentas de comunicação para montar um mapa, uma estrutura, a nossa árvore do desenvolvimento, para entender e nutrir esse cérebro incrível que é o cérebro com TDAH. E a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como a gente sai desse ciclo de estresse, de frustração e entra num modo de colaboração, de parceria? A resposta, olha, não está em tentar fazer a mesma coisa com mais força. Está em mudar o jeito de olhar, o jeito de falar. Tudo começa em como a gente entende e se comunica com o cérebro da criança. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar um princípio que eu acho genial do físico Richard Feynman. Ele dizia o seguinte: se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entendeu bem o suficiente. Então é isso que vamos fazer. Vamos pegar a ciência complexa do TDAH, quebrar ela em pedacinhos, achar as palavras-chave, os conceitos mais importantes, para depois reconstruir tudo de um jeito simples e prático na nossa árvore. Então, bora lá. Primeira parte, entender como funciona a máquina. Antes de qualquer estratégia, de qualquer técnica, é fundamental, é crucial entender como o cérebro com TDAH opera. E é aqui, gente, que a primeira grande virada de chave acontece. Essa frase, ela muda tudo. Pensa nisso. Não estamos falando de um defeito de fábrica, de algo quebrado. A gente está falando de um sistema operacional diferente. É como ter um motor de carro de corrida que precisa de um combustível super específico para funcionar bem. A dopamina. E tem que ser para agora. Recompensa imediata. E o ponto mais importante de todos é este. Os comportamentos que a gente vê, sabe? A dificuldade para começar uma tarefa, a agitação, a impulsividade, isso não é preguiça, não é falta de vontade, é a neuroquímica do cérebro em ação. É pura biologia, não uma falha de caráter. E só de entender isso, nossa, já muda tudo. Traz uma empatia, uma calma para a gente poder agir de forma mais inteligente. Olha só essa tabela, ela resume tudo de um jeito bem claro. Primeiro, a dopamina. Ela é um motor da motivação, do prazer. Por isso, a estratégia é dar feedback na hora. Pequenas recompensas. Depois, a noradrenalina, que cuida do estado de alerta. Para ela, pausas com movimento são essenciais para dar um reset no sistema. E por último, o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ele, gente, é um verdadeiro bloqueador de aprendizado. Por isso, um ambiente seguro emocionalmente não é um luxo, é uma necessidade biológica para esse cérebro aprender. E essa necessidade de segurança nos leva direto para o coração do nosso modelo, para a peça central da nossa árvore do desenvolvimento. Porque pensa bem, toda árvore forte precisa de um tronco firme, robusto, né? No nosso caso, esse tronco é o vínculo. Vínculo, essa é a palavra-chave. É a estrutura que segura todo o resto. Sabe por quê? Porque sem um laço de confiança, sem a criança se sentir segura, nenhuma técnica, por mais genial que seja, vai funcionar. Não tem solo fértil para crescer. Tudo, absolutamente tudo, começa e termina na qualidade dessa conexão. A segurança emocional é tipo um superalimento para o cérebro. Ela faz o quê? Baixa o cortisol, aquele bloqueador que a gente viu, e aí sim o cérebro consegue relaxar e se engajar de verdade. E o que alimenta essa segurança? É o que a gente chama de intenção superior de quem cuida, aquele desejo genuíno lá do fundo de ver a criança feliz, capaz e prosperando na vida. Ok, com o nosso tronco firme, forte, a gente pode começar a construir os galhos. E o primeiro grande galho é a comunicação. A gente precisa, de verdade, aprender a falar a língua que o cérebro com TDAH entende. É o que vamos chamar aqui de linguagem de cérebro. Olha que diferença absurda. A linguagem comum, faça o dever, soa como uma ordem vaga e muitas vezes gera resistência. Já a linguagem de cérebro é visual, é positiva, é um convite para ação. Vamos ser detetives é muito mais interessante, né? Ela não dá uma ordem, ela cria um convite, um jogo, e fala direto com o sistema de recompensa do cérebro. E uma ferramenta super poderosa dessa linguagem é a ancoragem. Imagina um botão de superpoder. Funciona assim: quando a criança está super focada ou muito calma, a gente associa esse estado a um toque específico, tipo um toque no ombro. Com o tempo, só de fazer aquele toque a gente ajuda a criança a acessar aquele estado de foco mais rápido. É um atalho biológico, genial! Outra coisa fundamental é a ressignificação. Mudar as palavras que a gente usa em volta do erro. Isso é transformador. Em vez de ver como uma falha,
Cada erro vira um treino de elite. Essa mudança simples protege a autoestima e mantém o cérebro no jogo, porque o medo de errar a gente desliga o modo de aprender. Simples assim. Beleza, já temos o tronco, que é o vínculo, e os galhos, que é a comunicação. Agora vamos colocar as folhas na nossa árvore, as ações práticas, as ferramentas que a gente pode usar no dia a dia para fazer tudo isso acontecer de verdade. A técnica Pomodoro, quando a gente adapta, fica incrível. Começa com 5 minutinhos de conexão, depois 25 minutos de foco total e agora vem a parte mais importante de todas, 5 minutos de pausa ativa, com movimento, sem telas, para recarregar a dopamina e a noradrenalina. E no final, claro, a validação do esforço na hora. Uau, você se esforçou muito! E tem muitas outras folhas que a gente pode usar. Jogos de ritmo, por exemplo, são ótimos para treinar o controle de impulso. Comandos curtos e diretos, como tênis no pé, funcionam como um GPS para o cérebro. E quadros visuais, com cores e desenhos, ajudam a organizar o pensamento, o que alivia demais a carga mental. Cada uma dessas ferramentas se conecta com tudo que a gente já viu. Então chegou a hora. Vamos juntar todas as peças e visualizar a nossa árvore completa. Ver como ela é um sistema vivo, interconectado, onde cada parte tem o seu lugar e sua função. Tudo começa debaixo da terra, no invisível. A raiz. É a nossa intenção superior, o nosso porquê. Aquele desejo profundo de criar uma criança feliz, autônoma e próspera. É essa intenção que nutre todo o sistema. A partir dessa raiz forte, cresce o nosso tronco, o vínculo e a segurança emocional. Ele é o pilar, o que dá estabilidade para todo o resto. Sem ele, a árvore tomba. E desse tronco firme surgem os galhos principais. De um lado, a comunicação estratégica, a nossa linguagem de cérebro. Do outro, a estrutura, que é entender a neurociência e criar rotinas que fazem sentido. E, finalmente, nesses galhos, o que cresce? As folhas. Elas são as nossas ações do dia a dia. As ferramentas práticas, como o Pomodoro, a ancoragem, os jogos de ritmo, o reforço positivo. Olha só que incrível o sistema completo. É um mapa vivo. As folhas, que são as ações, só fazem sentido porque estão ligadas aos galhos, que são as estratégias, que, por sua vez, só se sustentam porque estão presas no tronco, que é o vínculo. E tudo isso é nutrido pela raiz, a nossa intenção. Uma parte alimenta a outra num ciclo virtuoso. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Tá tudo conectado, da nossa intenção mais profunda até as pequenas ações do dia a dia. E se a gente mudar a nossa lente? E se a gente começar a ver cada momento difícil não como um problema, mas como uma oportunidade? Um treino de elite que, com as ferramentas certas, está preparando essa criança para um futuro brilhante. A mudança começa no nosso olhar.